Hoje, a gente vai conhecer uma técnica de estudo que parece simples até demais, mas que é, na verdade, muito, mas muito poderosa. É uma abordagem que pode mudar completamente a preparação para as provas, o famoso método Blurting. Sabe aquela sensação, véspera de uma prova importante? Dá um frio na barriga, não dá? A gente fica pensando, caramba, qual que é o segredo? Será que existe alguma fórmula mágica, algum atalho para garantir aquela nota boa? E se a resposta não for passar horas e horas lendo a mesma coisa sem parar? E se for uma abordagem completamente diferente? A história que a gente vai ver hoje sugere que sim, pode ser. Então vamos lá. Essa história começa pelo melhor resultado possível, aquele que todo estudante sonha em alcançar. Imagina só a cena, a sala toda em silêncio, aquela tensão no ar enquanto o professor se prepara para falar as notas. E aí, de repente, o nome que sai é o da nota mais alta. A primeira coisa que passa pela cabeça de todo mundo é: peraí, como? Para entender esse sucesso todo, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Voltar para o momento do desafio, para aquela pressão que acabou levando à descoberta de um jeito novo de estudar. O cenário é um clássico que muita gente já viveu. Véspera de uma prova gigantesca de biologia na faculdade. Um momento que pode definir o semestre, sabe? A pressão para ir bem, nossa, tava lá no teto. E foi bem aí, no meio desse aperto, que a solução apareceu. Mas não foi com mais uma rodada de leitura do material, não. Foi com algo que a própria pessoa descreveu como uma técnica estranha. O nome dessa técnica é blurring, e a premissa é super direta. Em vez de só ficar tentando absorver a informação, o objetivo é forçar o cérebro a produzir essa informação. É como fazer um simulado antes da prova de verdade. A pessoa que viveu isso descreveu a experiência exatamente com essas palavras. Dá pra sentir a curiosidade, né? A disposição de tentar algo que foge do comum, e no final foi isso que fez toda a diferença. Certo? Já sabemos a história por trás, mas como é que isso funciona na prática? Vamos dar uma olhada no passo a passo, que é bem mais simples do que parece. Tudo começa com uma revisão focada. Depois, e essa é a parte-chave, o material de apoio some de vista e é hora de testar a memória. Na sequência, vem a fase crucial da correção. E por fim, é só repetir para fixar o conhecimento. E olha só que detalhe legal. A primeira revisão não precisa ser uma maratona. No caso original, foram só 30 minutinhos de estudo bem concentrado antes de colocar a técnica em ação. Esta parte aqui é o coração do método. É pegar uma folha de papel em branco, sem nenhuma ajuda, e simplesmente despejar tudo o que o cérebro sabe sobre o assunto. Sem filtro, sem se preocupar com a ordem, é só botar para fora tudo o que vier à mente. Agora vem o pulo do gato. Depois de ter escrito tudo, a gente pega as anotações de volta, mas com uma caneta de outra cor. E aí começa a preencher as lacunas, tudo aquilo que foi esquecido. O resultado final é um mapa visual perfeito do que já está dominado e, mais importante, do que ainda precisa de atenção. E é aqui que a gente entende a diferença gritante. Estudo passivo é só ler ou reler. O cérebro até reconhece a informação, mas ele não está fazendo força. Agora, o blurting é o estudo ativo. Ele obriga o cérebro a trabalhar, a ir lá no fundo buscar a informação do zero. E é esse esforço que cria conexões de memória muito mais fortes. Então, no fim das contas, por que essa coisa tão simples funciona tão bem? A resposta é que não tem mágica nenhuma. É pura ciência do cérebro, só que aplicada de um jeito muito prático. Resumindo a ópera, o método funciona porque ele é um treino de verdade. Ele força a gente a buscar a informação, que é exatamente o que uma prova exige. Ele mostra, sem dó, quais são os pontos fracos. E cada vez que o processo se repete, as memórias ficam mais sólidas. Estudar vira, literalmente, praticar para a prova. Com tudo isso em mente, a pergunta que fica não é mais: será que o método funciona? E sim, em qual matéria ele vai ser testado primeiro. É uma ferramenta poderosa.